Não esqueça de dar o seu like opressor, o seu dislike recalcado, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar bastante esse vídeo no Facebook, Messenger e WhatsApp. Mesmo em meio à pandemia causada pelo complicado que veio lá da China, o Exército Brasileiro avança nas obras de duplicação da BR-116 no governo Bolsonaro. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz o seguinte: manifestantes pacíficos não queimam igrejas. Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, critica o ministro do STF, o decano Celso de Mello, e chama manifestantes de esquerda de baderneiros delinquentes. General Pazuello é oficializado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, como ministro interino da Saúde. Bolsonaro, em tom firme, diz que manifestantes de grupos que se dizem antifascistas são terroristas e marginais. Insinuação do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, leva a crer que Witzel, governador do Rio de Janeiro, poderá ser preso em breve. Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Professor Félix Santos. Nesta quarta-feira, 3 de junho de 2020, na frente do Alvorada, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insinuou que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, pode ser preso. Witzel é alvo da Operação Placebo. Ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que investiga suspeita de desvios de recursos que foram destinados para combater a doença causada por aquele complicado que veio lá da China. Além de Wilson Witzel, a esposa dele, Helena Witzel, também é investigada. Dos 12 mandatos de busca e apreensão, um foi no Palácio Laranjeiras, morada oficial do governador, e outro foi na casa dele, onde ele morava antes de ser governador, lá no Grajaú. Em relação a Witzel, e respondendo a um apoiador que se indicou como sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, eu não vou conversar com o Witzel, até porque, brevemente, já sabe onde ele deve estar, né? Fecha aspas. Esse sargento pediu ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que o ajudasse na questão de ser contra o pagamento de uma taxa previdenciária cobrada pelo governo do Rio de Janeiro. Ao chegar no Alvorada, Bolsonaro agradeceu aos manifestantes que estão apoiando o seu governo constantemente em manifestações todos os domingos Brasil afora. Abre aspas. Agradeço de coração a essas pessoas que estão nas ruas apoiando o nosso governo. Fecha aspas. Disse o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Já em relação a manifestantes vestidos de preto e que fizeram quebra-quebra nas manifestações que fizeram, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, os classificou como terroristas e marginais, que é isso que eles são. Para Bolsonaro, essas manifestações que levam a baderna e quebra-quebra não têm nada de ações democráticas. Por isso, para o presidente Bolsonaro, é preciso uma, abre aspas, retaguarda jurídica, fecha aspas, para que policiais possam, abre aspas, trabalhar bem, fecha aspas, caso aconteça de ter uma, abre aspas, crescente desse tipo de movimento que não tem nada a ver com a democracia, fecha aspas. Bolsonaro detonou, abre aspas, até, me desculpe aqui, uma parte da imprensa muito grande anunciava o nosso pessoal como aquele que está em movimentos antidemocráticos e do outro lado o pessoal de preto como movimento democrático, fecha aspas. E continuou, abre aspas,
Não podemos admitir isso daí. Isso não é democracia nem liberdade de expressão. Isso, no meu entender, é terrorismo. E a gente espera que esse movimento não cresça, porque o que a gente menos quer é entrar em confronto com quem quer que seja. Fecha aspas. Bolsonaro, presidente do Brasil, está certíssimo. Desde o dia 15 de maio de 2020, que o general Pazuello estava à frente do Ministério da Saúde depois da saída de Nelson Teich. Pazuello era o secretário executivo da pasta quando Teich ainda era o ministro da Saúde. Nesta quarta-feira, 3 de junho de 2020, a nomeação de Pazuello foi publicada no Diário Oficial da União. Depois de analisar os atos do último final de semana, para o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, manifestantes que causaram baderna em manifestações contra o governo Bolsonaro são, abre aspas, delinquentes ligados ao extremismo internacional, fecha aspas. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o vice-presidente do Brasil ainda fez duras críticas ao ministro do STF, o decano Celso de Mello, pelo fato de este ter comparado a situação política contemporânea brasileira com a situação nazista da Alemanha. Celso de Mello chegou a afirmar também que apoiadores de Bolsonaro pretendem uma intervenção militar para implantar uma ditadura militar aqui no Brasil. Abre aspas. Tal tipo de associação praticada até por um ministro do STF no exercício do cargo, além de irresponsável, é intelectualmente desonesta, fecha aspas, disse o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Eu, particularmente, sou apoiador do governo e do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E eu não quero nenhum tipo de ditadura aqui no Brasil, seja ela militar, seja ela comunista. De maneira alguma. Ditadura, jamais. Para o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, a imprensa incensa ações criminosas por lideranças políticas. A sugestão de Mourão é que, abre aspas, baderneiros são casos de polícia e devem ser conduzidos debaixo de vara às barras da lei. Fecha aspas. Ele pergunta, abre aspas, aonde querem chegar? A incendiar as ruas do país, como em 2013? A ensanguentá-las, como aconteceu em outros países? Fecha aspas. Manifestantes pacíficos não queimam igreja. Foi isso que falou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E Trump está certíssimo. Seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro canto do mundo, manifestantes que saem fazendo baderna e quebrando e queimando as coisas são baderneiros e terroristas. Essa é que é a verdade. Nos Estados Unidos, a imprensa diz que os movimentos eram pacíficos. No Brasil, a imprensa marrom também diz o mesmo. Quebradeira e baderna é ser ato pacífico? Onde estão os olhos dessa imprensa marrom? A verdade é que estão tentando de toda forma derrubarem Trump e Bolsonaro. Mas esqueceram que o povo já não cai nessas armadilhas fajutas dos adversários. Só alguns poucos que não estudam, que não sabem analisar, que são analfabetos funcionais ou até analfabetos totalmente sem nenhuma escolaridade, que acaba caindo aí nas armadilhas fajutas da imprensa marrom, como é o caso da Globo e de outras imprensas aí, feito a Folha de São Paulo, o Estadão. Essas poucas pessoas ainda caem. Mas pessoas inteligentes que têm cérebro não caem mais nessas armadilhas fajutas que a grande mídia marrom tenta colocar na cabeça do povo. A verdade é que estão tentando de tudo derrubarem lá nos Estados Unidos o presidente
de lá o Donald Trump, e aqui no Brasil o presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, né? Nos Estados Unidos, Trump questionou, abre aspas, vocês entenderam errado. Se os manifestantes eram tão pacíficos, por que eles colocaram fogo na igreja na noite anterior? Fecha aspas. E no Brasil, pessoas que têm cérebro podem fazer a seguinte pergunta. Se são antifascistas e lutam pela democracia, por que queimam a bandeira do Brasil, quebram e queimam outras coisas em suas manifestações? Fecha aspas. É isso aí. Pessoas inteligentes questionam dessa forma. Manifestantes que saem à rua para quebrar tudo que vem pela frente, seja público ou privado, são pessoas que estão realmente lutando pela democracia e são pessoas pacíficas, são pessoas que estão aí lutando realmente contra o fascismo, que se dizem antifascistas, que estão lutando pela democracia. Você acha realmente que pessoas que queimam a bandeira do Brasil, que quebram tudo que vem pela frente, que fazem baderna, são pessoas que estão querendo realmente a democracia e são pessoas pacíficas? Pense. Em Santa Catarina, o 1º Batalhão de Lages dá continuidade à duplicação da BR-116. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comentou a obra, abre aspas, estamos honrando o compromisso e mostrando a nossa capacidade de entregar infraestrutura de verdade e qualidade de vida para a população brasileira. E não vamos descansar tão cedo até garantir que a missão seja concluída com sucesso. Fecha aspas. Mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia da complicação que veio lá da China, o governo Bolsonaro continua trabalhando. Parabéns ao Exército, parabéns ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e parabéns aí ao presidente Bolsonaro por mais esta obra.